né? Então o PT ele é muito amigo, né, do sem terra. Mas aí, quando tem alguma coisa boa para o sem terra, ele é contra. Pois. Porque o que aconteceu, senhores? O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele tem avançado na entrega de títulos de terra como forma de desarticular as ações do movimento sem terra no estado de São Paulo. Segundo a Fundação Instituto de Terra de São Paulo, mais de 1.000 imóveis vão ser titulados até o fim deste ano. E, no entanto, o Partido dos Trabalhadores questiona essa ação no Supremo Tribunal Federal, alegando que a lei, onde está amparada a entrega, né, de terras, favorece os grileiros. E aí, Dani? Ele gosta dos sem terra, mas sem terra. Ele gosta dos pobres, mas pobres. Porque quando o pobre deixa de ser pobre, ele não gosta mais. E o sem terra, quando tem terra, não é mais sem terra. Exato. Então ele não gosta mais. É muito literal. Porque aí... Só não vê que não quer. Porque aí acaba a massa de manobra, não é? Essa é a realidade. E eu achei bem interessante a forma como o Tarcísio ele está lidando com esse problema, não é? Porque ele trouxe não só a questão da titulação das terras, não é, para as pessoas que já estão ali nessa situação, mas também traz uma novidade que eu poderia colocar dessa forma, de 70% dessas terras serem colocadas também, não é, para grandes produtores poderem utilizar e, ao mesmo tempo, pagar anualmente um valor para essas famílias, para que eles possam utilizar, e essas mesmas empresas também acabem ajudando tecnicamente para que essas famílias também possam utilizar essas terras, não é? Porque a grande questão é como o Estado vai investir diretamente, por exemplo, não é, na produção familiar dessas pessoas, porque não é só dar terra. Então, eu acredito que foi uma solução interessante para conseguir fazer com que essas famílias tenham a terra, ao mesmo tempo que elas possam ser efetivamente produtivas, não é? E não acabem na miséria, como nós sabemos que ficam na miséria durante esse período, não é, que elas estão parte ali do movimento sem terra. Isso é fato, todo mundo já sabe, já tem estudos que mostram isso. Então, só tenho aqui a dizer parabéns ao governador. E o PT? E o PT? Mas tem uma coisa que é interessante nesse processo todo, é que eu diria que a direita brasileira aprendeu uma forma de neutralizar as reivindicações do MST através das ocupações, invasões. Atendendo-as. Atendendo, exatamente, né? O Bolsonaro, por exemplo, ele distribuiu 400 mil títulos, salvo engano, que foi mais do que FHC, Dilma e Lula juntos, né? O que é curioso. E o Tarcísio, ele começa a aplicar isso aqui em São Paulo. E, no final das contas, o lado positivo dessa história é que centenas de famílias, milhares, né, na verdade, que têm condições precárias de vida, têm conseguido, enfim, as suas terras. Agora, o PT, por sua vez, é um partido que tem um apoio muito forte do MST, mas a partir, né, de uma percepção de que as reivindicações devem ser feitas através dessas ocupações. Enquanto que a direita percebeu que, para atenuar a luta do MST, o ideal seria, então, resolver o problema distribuindo terras. Agora, esse debate eu acho que ele é super interessante, porque, de fato, me parece que se a direita conseguir, nos seus governos, distribuir mais terras, isso exige que o MST passe para uma outra estratégia. Não mais das ocupações, mas sim dialogando com todo tipo de governo, seja ele de esquerda ou de direita, para conseguir angariar os seus direitos, direito à propriedade. Aliás, o que é mais curioso é que direito à propriedade é um direito fundado no liberalismo de John Locke, né? Então, muitas vezes se pensa, o MST é um partido, tem um movimento totalmente de esquerda. O que se está lutando é por propriedade privada, e John Locke defendia isso no século XVII, mas XVIII. tem uma coisa meio torta aí no MST, porque assim, tem direito à propriedade quem não tem propriedade, quem tem, não tem. Exato. Olha que coisa louca! E esse é o lado contraditório, né? Porque se fosse verdadeiramente um movimento de esquerda, seria uma luta pela propriedade coletiva, né? Ou pelo fim da propriedade, não necessariamente pela propriedade privada, ainda que algumas pequenas parcelas.
Então, esses paradoxos, eles acompanham, né, a luta do MST, né? É um movimento que, assim, do ponto de vista ortodoxo marxista, seria pequeno burguês. É que invadir terra também não é muito liberal, né? Pois é. Então, exato. Você, proprietário, não tem direito, mas não proprietário tem direito à propriedade. Uma coisa louca. São loucas. Não é isso, Pepe, você que frequenta muito o MST, vai lá na festa junina deles e tudo. Mas não é isso que... O que eles são, eles querem uma terra coletiva para que ninguém tenha direito à propriedade. Essa que é o negócio. Eles falam assim, olha, estas famílias, eles têm direito à terra. Mas eles não têm direito à terra porque quem tem direito à terra sou eu. Enquanto eles estiverem comigo, eles têm direito à terra que é minha. Mas quando eles estiverem semigo, eles não têm direito a nada. Não é? Eles não são como tale quale. Os camisas negras foram para Mussolini. Os MSTs não são os camisas vermelhas de Lula, o Magnífico? Eu acho que é uma questão anterior, Pavinato. Eu acho que essa questão da propriedade... Não vai na Sesmaria, não, hein? Uma questão da direito à propriedade, ser pequeno burguês. A questão do MST é um pouquinho anterior a essa. Ele quer dignidade. Né? Como ele quer dignidade? Como dizia o Leão Lobo, hein? Dignidade, é uma coisa, dignidade já. Dignidade já. Agora, Pavinato, Leão Lobo. Assim, o que eu acho interessante na linha de frente é que você consegue ter várias visões diferentes sobre o mesmo assunto, né? Isso é super bacana. A minha visão é completamente diferente da Dani, por exemplo, né? Relacionada a esse caso específico aí do Tarcísio, né? Primeiro que o PT não é contra a reforma agrária, tá? É difícil defender o PT, né? O PT não é contra a reforma agrária. O PT é contra a legislação que o Rodrigo Garcia aprovou e o Tarcísio está aplicando para fins de reforma agrária. Por que o PT é contra a legislação? Por o seguinte motivo. O que diz a legislação? Diz o seguinte, invasor de terra pública, né, pode ter a sua posse, a sua propriedade regularizada, mediante o pagamento de 10% do valor da terra, 10% só, e nos casos de ação que a União entrou, que o Estado de São Paulo entrou para reivindicar a terra, né, o invasor da terra tem que pagar 40% e não 10%. Né? Ou seja, isso com certeza muda a prioridade da reforma agrária. Dá poder para o dono da terra de quem não necessariamente precisava daquela terra. Né? Ou seja, o PT é contra essa legislação, que é uma legislação completamente errada e inconstitucional do meu entendimento também. Se o Estado de São Paulo é dono de uma terra e uma pessoa invade aquela terra e pode comprar por 10% do valor, ele está impedindo que aquela terra seja utilizada para a reforma agrária, o que é um absurdo. O que o Tarcísio está fazendo? Né? Ele está pegando determinadas situações, determinados assentamentos de pessoas que estão em determinadas terras e está acelerando o título da terra. Isso não é fazer reforma agrária. Quem acha que reforma agrária é dar somente a terra para a pessoa está completamente equivocado. A reforma agrária é muito mais do que isso. Tem que dar instrumento, tem que dar tecnologia, tem que dar semente. Produzir é muito caro. Certo. As pessoas, por exemplo... Mas a gente não tem que começar com um título? Um título sem saber. Até está pensando um pouco... Porque sem CNPJ, você não consegue... Desculpa, Pavinato, se você não souber a política agrária, a política de reforma agrária que você almeja, da terra não significa nada. Da terra, sabe o que significa? A favelização da terra. Exato. E para mim isso é dar terra sem título. Dar terra sem título. Dando título para a pessoa produzir, sem dinheiro para comprar semente, sem tecnologia para poder produzir. Você quer pular a primeira etapa? Não funciona. Você quer pular a primeira etapa? Então essa legislação que embasa o Tarcísio é uma legislação inconstitucional. Por que inconstitucional? Porque permite que quem tem a terra é quem invadiu a terra, independente de ser MST ou não. Se eu sou, por exemplo, um grande produtor rural e invadir um espaço de uma terrinha ali, eu posso reivindicar toda aquela terra por 10%. Ou seja, você fura a fila da reforma agrária, é inconstitucional. E segundo ponto, só da terra que o Tarcísio está dando não vai acabar com o MST. Mas não, porque o MST não quer só terra. O MST quer condição de produzir. Mas pessoas que reivindicam a terra não quer só terra, quer condições de produzir. Ele está colocando condição. Não é só terra. Fala aí, eu estou confuso. Não, aqui é o seguinte. Não, na verdade, essa é uma lei estadual proposta pelo então governador João Dória. Falei já isso, capitão. Por ele sancionado. Sancionou o Garcia. Eu falei já isso. Não, João Dória. João Dória? A lei do João Dória. Essa lei estadual, eu sei que você falou, só que você falou com enfoque errado, no meu ver.
ao meu entender. Vamos ver, então, o enfoque do capítulo. O que essa lei estadual permite é que terras que já estão ocupadas, são terras devolutas, terras que não têm nenhuma destinação pelo poder público, estão lá abandonadas, retornaram para o poder público naquela época em que foram distribuídos, o país foi dividido em sesmarias, e quem não conseguiu cuidar das sesmarias, as terras retornaram à coroa. Com a proclamação da República, o que aconteceu? As terras fronteiriças ficaram com a União, as outras com o Estado. O Estado tem um monte de terra ali devoluta, que está sendo ocupada já, e está em litigância administrativa ou judicial, com um custo enorme para o Estado. Inclusive, tem que arcar com pagamento de benfeitorias. Esse título permitiu, essa lei permitiu que ao conceder esses títulos, o Estado não só arrecadar dinheiro, até agora já arrecadou 700 milhões de reais. Só, cara, só. 700 milhões de reais, vai arrecadar. Dava para 700 milhões, peraí, 700 milhões dava para pagar o bloqueio que o Lula fez na saúde e na educação junto. Pai, você falou, dá pra pagar o dobro. Junto. O bloqueio foi de 322 milhões. E com a saúde, 750 milhões não é um valor desprezível. É uma parte apenas das terras. É desprezível, cara. É desprezível. O Estado deve arrecadar. Claro. Aí fica, veja bem, é desprezível para quem não está passando fome, né? Não, escuta uma só. Ninguém interrompe ele, você percebeu? Mas ele fica nervoso e interrompe os outros. Não estou nervoso, não. Eu não terminei de falar ainda. Era para ser 7 bilhões. Deixa eu só concluir. Me dá 30 segundos. Mas era para ser. Você já ouviu aquela frase? É melhor um passarinho na mão do que dois voando? A questão é resolver. Não resolve, não entra em pânico. Me dá 30 segundos e já vai falar. Não entra em pânico. Para de merecer meu argumento, falei que vou entrar em pânico, tô com medo, tô nervoso, tô zero nervoso, Capês. Não é mesmo? Então deixa ele falar isso. Deixa eu falar. Tá bom. Bom, então é o seguinte. Primeiro, o Estado não só está deixando de gastar, como está arrecadando. Vamos lembrar que o Estado de São Paulo é um Estado superavitário. Tá certo? Então, superavitário por quê? Porque não foi pródigo em ficar criando e mantendo empresas públicas que só dão despesa. Então, um Estado que atua pragmaticamente, fazendo privatizações, alienando empresas que se tornam deficitárias e fazendo acordos entregando títulos de domínio quando tem que ser entregues. Agora, veja bem, o que o Pavinato falou é verdade. Isso foi um dos paradoxos mais inteligentes que eu já ouvi até hoje. Quer dizer, defende-se o direito à terra de quem não tem terra, mas não se defende o direito à terra de quem está na terra. Exato. O que o Tarcísio está fazendo? Está concedendo títulos a quem está na terra, primeiro. Segundo, é o que nós temos falado aqui. Eu fiz uma pergunta ao presidente da CPI, Coronel Zucco. A única maneira de você esvaziar esse movimento é obrigar o INCRA a fazer uma relação de todos os latifúndios improdutivos que existem. E o governo emitir o decreto expropriatório por interesse social e começar a fazer reforma agrária. É só enumerar os latifúndios? Não, mas é o primeiro passo. Eu tenho que saber quais são as terras improdutivas, quais são as terras adquiridas pela União para fim de reforma agrária. E aí sim, iniciar o processo de reforma agrária. Agora, o que acontece? O MST, ou essa Frente de Libertação, né, que foi uma variação do José Rainha, disse, só no caixão, só antes de entrar no caixão... eu levo esse segredo para o caixão. Vou levar esse segredo para o caixão. O que será que está acontecendo lá? Então, vai sair muita coisa aí desta CPI, a gente espera. E o mais importante é que mostre a contradição de um movimento que, para existir, precisa que as pessoas não tenham terra para justificar as suas invasões. Fala. É uma visão muito distorcida da realidade. Não, 700 milhões é pouco. 700 milhões, considerando que o proprietário, para regularizar a posse dele, a propriedade dele, tem que pagar 10% do valor, eu estou falando que o Estado de São Paulo deixou de arrecadar 7 bilhões de reais. Isso considerando o valor da terra nua, não o valor da terra no perfil econômico atual, né? Ou seja, o Estado deixou de arrecadar mais de 7 bilhões de reais. Então, 700 milhões de reais, considerando o cenário que o Estado deixou de arrecadar 7 bilhões de reais, é pouco, sim. Deixa eu falar uma coisa. É muito pouco, sim. A lei ambiental no Brasil é complicada. Exato. Todo proprietário, o privado e o público, o grande, o pequeno, o rico, o pobre, qualquer um, tem que fazer o georreferenciamento no INCRA. Tá? Isso é um inferno. Quem já fez georreferenciamento, quem lida com direito agrário, sabe o inferno que é fazer o georreferenciamento. Tá? Ok. Quando você vai fazer o georreferenciamento, você tem que fazer os nacos de mata
e os índices de preservação. Ok? Ok. Às vezes, você tem um bico no seu imóvel que não presta para nada. Sim. Você não pode plantar, você não pode derrubar, você tem que manter, tem que cercar, não pode deixar invadir, não pode deixar fazer totô ali. Tá? Muitas dessas terras que estão em negociação são terras desse tipo. São terras que você não sabe, que são áreas fronteiriças, que você tem que cercar, cuidar e não pode fazer nada nessas terras. Para você chegar a Luana Berdinazzi lá, ela não pode fazer um canteiro de salsinha ali, que é crime ambiental. E a empresa não consegue tirar financiamento, nem a família consegue tirar financiamento se não tiver o georreferenciamento no INCRA, que trava tudo. Então, assim, é um monte de bomba que está na mão, que a gente imagina que tem valor de mercado, mas não tem. E essa decisão, ela vem justamente para descomplicar e resolver a situação. Porque senão fica, nós vamos receber esses bilhões. Não vai. E eu acho que o governador, ele vem aqui com pés no chão. Ele se livra de despesas, diminui o custo da máquina e deve arrecadar até 6 bilhões. E você protege o meio ambiente. 6 bilhões. E você protege o meio ambiente. Deixa eu falar uma coisa. Você protege o meio ambiente porque o proprietário, de fato, ele é obrigado pela preservação da área. Esses 60 bilhões não entrariam jamais para os cofres. É uma cifra imaginária. As terras estão ocupadas, estão em litígio, ninguém vai conseguir comprar, ninguém vai conseguir vender. Tem terra litígio e terra sem litígio. A terra de litígio, que para você resolver o litígio, é entregando o domínio, fazendo um acordo e cobrando. Está corretíssimo. 60 bilhões, se entraria, já teria entrado. 60 bilhões imaginários, mas que 60 bilhões? São terras devolutas sem destinação. O que a gente tem que é colocar os pés no chão e começar a entender quais são os problemas e como resolver, o que é possível, né? E eu acho que muito apropriado a forma como o governador está lidando com isso. Porque, além disso, ele não está colocando apenas as terras para as pessoas, dando título para as pessoas, mas uma alternativa também de produção e muito inteligente por si. Não, e tem outra coisa também, tá bom, não vai deixar vender pelo esse valor simbólico, vamos chamar de simbólico esse valor, tá? Ele vai de terra. Vamos então deixar aqui, vamos então titular essas pessoas sem cobrar nada, pronto. Aí não vai entrar nada, zero. Faz isso. Não. É melhor ter 700 milhões no caixa ou não ter nada. Podem chegar a 6 bilhões de terras que estão ocupadas, que são uma dor de cabeça para o governo. O ITESP fica ali vinculado à Secretaria da Justiça. Todo secretário que passa é uma dor de cabeça, é um conflito que não acaba. Um dia eu vou te levar a passear no INCRA. Você precisa ter... Eu vou te mostrar o que é o programa de georreferenciamento do INCRA. O que falta... Nossa, aquilo é um inferno. É pior que planilha de direito eleitoral, a prestação de contas. É isso que eu elogio nos governos de direita. Pragmatismo. Vai lá e resolve o problema. É isso que tem que ser feito. Não é namorar o problema, debater. Pragmatismo. Não, pelo amor de Deus, muito pelo contrário, Felipe, muito quanto menor a burocracia. A Petrobras foi pragmatismo é ser prático, vamos ser prático. Quanto menor burocracia, menor a probabilidade que você tem de corrupção acontecer. Claro. Então, o pragmatismo ele vem justamente como combate à corrupção, muito pelo contrário. Ele fala da Petrobras, na Petrobras... Quem foi Petrobras? Eu falei. Agora você que falou... Eu perguntei se ela foi pragmática. A Petrobras foi pragmática, porque pragmatismo é corrupção? Comprar a passadina, pragmático pra caramba. Nossa, bem pragmático. Vamos ser prático. Pragmatismo nesse caso que vamos você... ser prático. Pragmatismo é identificar qual é o problema, estabelecer a estratégia e trabalhar para solucioná-lo. Isso é política pública. O contrário de pragmatismo, sabe o que é o pragmatismo? É deixar o problema florescer para explorar os miseráveis que dele dependem. É verdade. Isso é verdade. Leia assim outra palavra. Pelo amor de Deus, Pavinato. 3 palavras, 3 letras, pô. MST. Por exemplo, 3 palavrinhas só. Eu aprendi decor. Pragmatismo é corrupção. Eles ensinam lá na escolinha do humanismo lá, né? Deve ser, viu? Pragmatismo é pragmatismo. Aquele diálogo famoso da tropa de elite, cara. Vamos ser prático. Vamos ser práticos, exatamente. Prático é igual pragmático. Ser prático é você trazer
resolver o problema das pessoas na prática, Resolve, não na ideia. Não está resolvendo, Pavinato. Não está na resolvendo. ideia. Caramba. Aí depois vocês vão lá, vocês vão na festa do MST, vocês vão lá na feira do MST, Não tem. eles vão na feira do MST, eles pegam a violinha, eles ficam cantando. Não, vamos ser práticos. Consome fosse apenas fome, eu lhe daria o pão. Eu quero que me fale aqui na mesa qual que é a reforma agrária do Tarcísio. Qual que é? Essa daí, da titulação. Da titulação. Não é? Qual que é? Não, mas não é só a titulação. Da titulação não é a reforma agrária. Qual que é a reforma agrária do PT? Conta pra mim. Não tem. Não tem. Aí ele quer encher o saco de quem tem. Não tem. Mas a questão... PT não tem projeto de reforma agrária. A gente acabou de explicar, não é só da terra. Não é só ele. Tá aí é melhor não ter do que tentar. Não está trazendo. Ele está disponibilizando 70% da terra. É melhor não ter do que tentar, é isso. E apoio técnico para que as famílias possam produzir também. De quem vai produzir nesses 70%. Apoio técnico de quem? Vocês do... Desses 70%. Tem. Apoio técnico quem dá no Brasil para o campo é o Embrapa, que é o órgão federal. E o MST invade. E o MST vai lá e invade. Isso é um erro também, Pavel. Você está justificando o erro. Não estou justificando um erro, eu estou tentando. Eu não passo pano no MST. Eu estou tentando. Você vai na festa junina. Você não passa pano, mas você vai na festa junina. Tem foto. Festa junina é uma coisa... Tudo bem, meus queridos. Pode ser que seja um erro, mas eu não posso matar a tentativa para deixar o erro ficar discutindo ideias. Acho que se fizer uma radiografia aí, quem foi... Se fizer uma radiografia... Quem foi beneficiado nessas terras aí, ó, tem empresário, tem empresas grandes. Quais são eles? Fala para nós aí. Fala para a Assembleia fazer uma CPI. Quais são os empresários aí para a gente anotar, pô? Eu não falei. Você está levantando aleivosias. Você conjecturou também. Não pode conjecturar. Você está levantando aleivosias. Eu posso conjecturar. Não, ele pode. Ele pode. Sim, não. Escuta uma coisa. Então você conjectura e eu vou ser pragmático. Pronto. Esquerda e direita. É que vocês não leram a DIN. Vocês estão falando... DIN é o gênio. O argumento por trás da DIN proposta pelo PT e pelo outro partido de esquerda foi exatamente esse. Qual? Né? É que eu te falei aqui. Tem pessoas, por exemplo, que não têm, que estão conseguindo comprar o título da terra por 10% do valor da terra nua, que teria condição de pagar o valor da terra integral, 100%. Qual é a qualidade dessa terra e qual é o valor da avaliada? Primeiro que a DIN não discute caso concreto. Além disso, a DIN não discute hipótese concreta. Além disso, começa daí. Além disso, fura a fila da reforma agrária. Mas daí o MST também Deixa eu ler alguma coisa que está errado aqui. Vou ler o artigo... Eu já estou cansando desse tema, artigo 184 da Constituição. Compete à União desapropriar por interesse social. O Estado está tendo as terras devolutas invadidas. Esse argumento é fraco. E está resolvendo essa questão. Esse argumento é fraco. Constituição. Reforma... a Constituição não vale nada, fraco. Tá bom. Mas o que tem a ver com o que você falou aqui? Estou dizendo o seguinte, quem tinha que ter feito a reforma agrária é a União. O Estado está resolvendo o problema das terras devolutas no oeste do seu Estado, das pessoas que invadiram essas terras, e ele está deixando de gastar dinheiro nas benfeitorias, na manutenção da máquina pública, isso é balela. E está recebendo tudo balela? Como é tudo balela? Vamos falar de balela. A indenização. Eu quero falar de balela. Vamos falar de balela, então. De terra devoluta. Vamos falar de balela, senhores. Você está errado, capitão. Vamos falar de balela aqui.